muito bom dia. Me chamo Andréa Cardoso, sou da equipe de Geografia da Coped, aqui da Secretaria da Educação. Estamos aqui hoje para mais uma aula de Geografia do 8º ano, juntamente com a professora Milene Barbosa. Muito bom dia, professora. Bom dia, professora. Bom dia a todos os alunos que nos acompanham, né? Bom dia aos professores, aos PCNP. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia do 8º ano do 2º bimestre. Muito obrigada, professora. Então, vamos lá. Qual é o tema da aula de hoje? O tema da aula de hoje é Tecnologia, Ciência e Trabalho. É mais uma aula do 2º bimestre, né? Nós já estamos aqui há algumas semanas conversando com vocês estão aí sempre em contato, em diálogo com os colegas e professores, e é importante fazer algumas anotações. Lembrando que essa aula ela foi elaborada de forma colaborativa pela professora Milene, professora Mariana, professor Sérgio Damiati, né? Também estou aqui colaborando nesses planos de aula. E o que nós vamos estudar hoje? Então, vamos lá, acompanhem na tela, por favor, e façam as anotações possíveis. Então, nós temos uma aula do 8º ano, do 2º bimestre. A habilidade do currículo paulista é a habilidade 13, analisar as características do desenvolvimento científico e tecnológico e relacioná-las às transformações dos tipos de trabalho e influências na economia dos espaços urbanos e rurais de diferentes países da América e da África. Está relacionada à unidade temática Mundo do Trabalho e o objeto de conhecimento são os diferentes contextos e os meios técnico e tecnológico na produção. Então, agora a gente vai dar início à nossa aula, lembrando que teremos momentos de interação no chat, é importante que você participe, é um espaço de diálogo, de troca de conhecimentos, e a gente vai apresentar daqui a pouquinho as atividades. Eu passo a palavra agora para a professora Milene, que vai fazer a abertura da aula. Boa aula para todos nós. Muito bem. Eu gostaria, né, de complementar o que a professora falou, que nessa habilidade 13 que nós vamos trabalhar, nós vamos dar início hoje, né? E nós vamos ter mais uma aula voltada para a discussão dessa habilidade, para a construção desse conhecimento, né? Lembrando que a aula de hoje ela traz um tema de discussão super bacana, que é tecnologia, ciência e trabalho, né? E aí nós vamos, durante a aula, nós vamos ter a participação com vídeos, com interação, justamente para que a gente consiga trabalhar esses itens da habilidade. E para que a gente consiga dar início à nossa aula, nós vamos iniciar com uma sondagem que a professora Andréa vai chamar para vocês. Isso mesmo. Então, vamos lá. Acompanhem conosco na tela, é um momento de sondagem. Nós trouxemos 2 questões para que vocês possam registrar as suas respostas, seus conhecimentos e dúvidas também por meio do nosso chat. Então, vamos lá. Primeira questão. O que você compreende por desenvolvimento tecnológico? Segunda questão. Existe alguma ligação entre conhecimento científico e tecnológico? Comente a sua resposta. Então, vai ficar aí para vocês anotarem, colocarem as suas contribuições e daqui a pouquinho a gente volta com a devolutiva.
Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias de São Paulo. Estamos agora com vocês numa aula do 8º ano de Geografia, junto aqui com a professora Milene, e trouxemos 2 questões para vocês. Então, vamos lá. Professora, na primeira questão, o que você compreende por desenvolvimento tecnológico? A gente teve muitas contribuições, tá? Então, eu gostaria de destacar 2 em especial. O Lucas, ele lembrou da revolução tecnológica, a questão da tecnologia avançada, e a Marisa, ela trouxe novos conhecimentos e também associou a questão da inteligência artificial. E com relação à segunda questão, se existe relação entre conhecimento científico e tecnológico, a maioria respondeu que sim. Muito bem, então gostaria de agradecer a todos os alunos, né, que participaram aí ativamente no chat, e lembrando, né, que esses 2 questionamentos eles vão nortear aí a nossa aula. Então, o que você compreende por desenvolvimento tecnológico? A gente vai discutir essa questão ao longo da aula, e existe alguma ligação entre conhecimento científico e o tecnológico? Comente sua resposta, né? Então, a maioria dos alunos colocou aí sim. É importante também, aluno, que vocês registrem as dúvidas, conversem com os professores, né? Esse momento é muito importante. Então, para que a gente consiga dar continuidade aqui à nossa aula e até mesmo responder essa pergunta, né, de desenvolvimento tecnológico, vai aparecer aí para vocês na tela uma pequena definição que está associada à tecnologia. Então, acompanhem aí. Né? Tecnologia. Dentro dos estudos das diferentes áreas do conhecimento, o termo tecnologia apresenta diferentes conceitos e finalidades. Então, lembrando que quando eu falo em tecnologia, eu tenho que fazer algumas perguntas, né? Como, por exemplo, para você, o que é tecnologia? Né? Será que uma enxada, por exemplo, é uma tecnologia? Se a gente for parar para pensar, né, professora? Sim. Ela é uma tecnologia. No momento, imagina quando criaram um instrumento, um objeto capaz de fazer o que a enxada faz. Foi um desenvolvimento, uma tecnologia. Hoje nós temos, por exemplo, um trator, um arado, que faz um serviço parecido, né? Então, a gente tem uma tecnologia que talvez tenha superado ou não. Né, dependendo se for alguma coisa pequenininha ainda, vou precisar desse tipo de instrumento. Então, é importante a gente entender que a tecnologia ela não está só associada a celular, a internet, a computador, a videogame, mas sim tecnologia ela está associada ao momento, né, ao item que foi inovador naquele momento. Vamos imaginar aí o descobrimento da roda, né? Imagina o quão tecnológico foi nesse momento você descobrir, você ter esse avanço, quanto não avançou o desenvolvimento humano, né, com o descobrimento, por exemplo, da roda. Então, quando a gente fala em tecnologia, muitas vezes a gente associa tecnologia a somente esses itens, né, a celular, a computador, a TV e tal, e não. Tecnologia é algo muito mais amplo. E vai aparecer para vocês uma afirmação para a gente poder refletir um pouquinho, tá ok? Acompanhe aí na tela. Né, leia a seguinte afirmação: a tecnologia está associada ao desenvolvimento científico. O fato é que, ao longo da evolução da humanidade, a tecnologia sempre esteve presente nas diferentes sociedades. Então, olha essa afirmação que legal, né? Ela vem justamente com aquilo que eu falei, né? O que é tecnologia? E o mais importante, como utilizamos a tecnologia no nosso dia a dia? Agora vocês estão aí em casa, assistindo, né, as aulas, talvez através do celular, ou do computador, ou da televisão, ou seja, estão utilizando a tecnologia para aprender, para aprimorar os conhecimentos, né, para utilizar nesse momento de aprendizagem. Mas será que vocês, nós, né, pensando de uma forma geral, utilizamos a tecnologia a nosso favor, para nosso benefício? Né? Fica essa dica. A tecnologia está aí a serviço, né, para acelerar, para ajudar, para apoiar o nosso dia a dia. E por isso que nós devemos usar de forma consciente, de forma inteligente, de forma educada, esses ambientes, essa tecnologia, respeitando a história da tecnologia, né? Então, isso é muito importante. E agora nós temos um vídeo, né, professora? Isso mesmo. É uma reportagem, né, da TV Brasil, tem a ver com esse momento que a gente está vivenciando agora, relacionado ao novo coronavírus. Então, assista conosco, anote as ideias principais, que daqui a pouquinho a gente volta um pouco mais para comentar. Até já!
O novo coronavírus já causou mais de 1.800 mortes. São mais de 70 mil pessoas infectadas em 26 países. A gente mostra agora o impacto global da doença no comércio. Foram afetadas da indústria de celulares à farmacêutica. O surto vem pressionando a economia da China, com as empresas lutando para reiniciar a produção depois de um feriado prolongado de Ano Novo, à medida em que as cadeias de suprimentos de vários setores sentem o impacto. A multinacional norte-americana Apple disse que o fornecimento para seus iPhones será temporariamente restringido, já que as instalações de fabricação na China ainda não estão operando com capacidade total. A empresa disse ainda que não vai cumprir as diretrizes de receita para os primeiros 3 meses do ano. A Apple reabriu suas lojas de varejo em Xangai, mas com redução do horário de trabalho. Moradores da cidade acreditam que a situação no centro financeiro chinês ainda é tensa e que vai levar tempo para a cidade voltar aos trilhos. Na verdade, todo mundo ainda está nervoso, disse Wayne Zhang. Impacto também na indústria farmacêutica. A Câmara do Comércio da União Europeia na China fez um alerta. A mutação do coronavírus pode ameaçar o abastecimento global de antibióticos. Autoridades chinesas garantem que, apesar do surto, o país tem capacidade para atingir suas metas sociais e econômicas para este ano. Enquanto o mundo sente os efeitos econômicos do novo coronavírus, o navio de cruzeiro Diamond Princess, que está em quarentena na costa japonesa com mais de 3 mil passageiros, contabiliza mais registros de infectados, totalizando mais de 500 casos diagnosticados. Aqueles que tiverem resultado negativo no teste começarão a desembarcar amanhã. O Japão, inclusive, planeja testes contra o HIV para tentar combater o coronavírus. A Organização Mundial da Saúde já registra mais de 90 casos de transmissão de coronavírus entre humanos, fora da China. Em Wuhan, o epicentro do surto, morreu hoje aos 51 anos, com a nova pneumonia por coronavírus, o presidente do hospital Wu Shang, um dos primeiros designados para tratar infecções relacionadas à epidemia. Liu liderou a equipe médica na luta contra o vírus. As autoridades chinesas disseram que mais de 1.700 médicos foram infectados e pelo menos 6 morreram até então. Muito bem, estamos de volta, né? Esse vídeo, ele ilustra, né, bem esse momento que nós estamos vivendo de pandemia e também associado às questões tecnológicas, né, o impacto que isso causa no comércio, no mercado, no dia a dia, na vida das pessoas, né? Então, isso está totalmente inserido, está totalmente dentro da temática da nossa aula, né, professora? Isso mesmo. É importante lembrar também a quantidade de estudos científicos, né, na busca de uma vacina, né, de soluções para essa situação que a gente está vivendo. E agora a gente tem uma atividade, né, professora, porque a gente gostaria muito de conhecer, né, qual o papel da tecnologia na sua vida. Então, está aí a questão na tela para vocês, né, uma questão, mais um momento de interação, utilizando o chat com responsabilidade, é um espaço de troca, de diálogo, e traga suas contribuições, registre, né, e depois converse um pouco mais com seus colegas e professores. Daqui a pouquinho a gente volta. Então, responda. Qual o papel da tecnologia na sua vida?
Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias, né? Estava aqui buscando algumas contribuições importantes, vocês sempre muito participativos e engajados, é isso mesmo que a gente quer aqui nas aulas de geografia. E professor, então, para responder essa questão, né, eu vou destacar algumas contribuições. Então vamos lá, qual era a mesma questão? Qual o papel da tecnologia na sua vida? O Tiago, ele destacou que ele utiliza, que a tecnologia está muito ligada aos jogos. O Antônio, aos estudos. A Maria Luísa, ela usa para buscar informações, né, para estudar, para pesquisar. E a Maria, ela falou que é em diversão em geral. Muito bem, né? A tecnologia ela está presente aí no dia a dia, no cotidiano das pessoas de formas diferentes, né? Por exemplo, provavelmente está presente na minha vida de uma forma, talvez na da professora de outra, e na sua vida, professora, como está presente a tecnologia? Nossa, ela está presente o tempo todo. Ela está presente quando eu quero utilizar uma plataforma para ouvir uma música, para assistir um filme, para o trabalho. O tempo todo, né, principalmente professores de geografia, estão sempre bem informados, buscando informações, é dessa forma que está ligada. Muito bem. Então, lembrando que a gente tem aí diversos, né, segmentos da utilização da tecnologia, mas aí eu vou citar alguns aqui, né, como é o caso de aplicativos que nós utilizamos para localização, né, para utilização de mapas, até mesmo porque hoje, né, a gente tem essa facilidade de somente colocar o endereço e o aplicativo ele já mostra qual a melhor rota, onde tem acidente, ele já faz o desvio, a gente tem toda essa tecnologia, né? A questão da informação que a professora Andréia já citou, né? Nós temos hoje acesso à informação, né? Um acesso à informação que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, nós não tínhamos, né? Para fazer um trabalho de escola, tínhamos que ir à biblioteca, muitas vezes reservar um livro, né? Ou ter um amigo que tinha uma Barça, que tinha uma enciclopédia, né? A gente tinha que ter esses contatos, e hoje nós temos essas informações, né? De forma quase que instantânea, né? Acontece uma coisa em outro lado do mundo, em poucos minutos depois eu já tenho foto, eu já tenho vídeo, eu já tenho informação, quantas pessoas estavam envolvidas, como que foi. Então, tudo isso está associado aí à tecnologia, ao acesso à informação, e também a nossa forma de consumir, né? Hoje, com essa questão da pandemia, mais do que nunca, nós estamos utilizando compras via internet ou via, né, ligação telefônica. Então, tudo isso está mudando, né, a forma como a gente consome, como a gente produz, como o mundo consome, como o mundo produz. Então, é importante a gente fazer essa ligação. E quando nós falamos em tecnologia, nós estamos falando também numa transformação do espaço. Vai aparecer para vocês duas imagens que nós vamos fazer uma leitura, né, dessas imagens. Observem aí. Nós temos, primeiramente, uma máquina de escrever. Não sei se todos vocês já conhecem ou já viram uma máquina de escrever, né? Mas aí nós temos uma fotografia que representa, e ao lado nós temos uma fotografia que representa o telefone celular. Os dois são documentos são instrumentos, né, que eu posso utilizar o quê? Para escrever, e eu posso utilizar os dois para me comunicar. Só que eu tenho uma pequena diferença aí. Eu vou me comunicar talvez instantaneamente. Se eu tiver aí acesso a uma operadora, ou se eu tiver acesso a uma rede de internet, né? E o outro não. O outro eu vou ter que escrever, vou ter que dobrar, colocar aí num envelope, né? Mandar via correio, ou ir até a casa da pessoa, colocar na caixinha do correio, né? Para que eu consiga me comunicar. Então, são dois instrumentos, mas que trabalham de formas diferentes. E a gente consegue observar a mudança no espaço quando nós utilizamos, né, fazemos a leitura dessas duas imagens, né? Eu não sei, mas vou fazer uma pergunta para vocês e vocês respondam aí para mim no chat. Alguma vez vocês já mandaram ou receberam uma carta, esse meio de comunicação? Então, respondam aí no chat se vocês já mandaram ou receberam uma carta. Tá, ok? Então, voltando lá, vou pedir para colocar a imagem novamente. A imagem do celular, a gente tem aí uma pessoa, né, andando num trilho, e a gente observa que ele vai adentrando ao celular, né? Justamente é isso, ele está adentrando a um acesso de informações, a um acesso tecnológico. Então, é importante a gente fazer essa análise. E lembra que eu falei lá no início, quando nós falamos de tecnologia?
Será que alguma dessas imagens não corresponde à tecnologia? Se a gente parar para pensar, a gente sabe que as duas imagens estão associadas à tecnologia. Só que cada um referente à tecnologia do seu tempo, no seu momento, né? Imagina quando surgiu a máquina de escrever, que coisa moderna. Imagina você ter acesso, você poder ter na sua casa uma máquina de escrever, né? Então é muito bacana. Algum aluno colocou aí, professora, se já recebeu carta ou já enviou carta? Olha, o Hugo Ribeiro disse que sim. Que muito bom. Que bacana. Eu já escrevi muita carta, já recebi muita carta, professora. Eu também. Eu tenho uma caixinha de cartas, assim, a gente nunca se desfaz de algumas coisas, né? E algumas cartas são bem especiais, assim. E às vezes a gente fala, nossa, temos que enviar uma carta, né? Onde fica uma agência do correio. Então, é sempre muito trabalhoso hoje em dia lembrar que a gente tem que enviar uma carta para alguma documentação, principalmente, né? Exatamente. E aí, dando continuidade, a gente vai ter mais uma imagem aí, que é uma imagem que está associada também à tecnologia e à transformação do espaço. Reparem que na primeira imagem nós temos aí uma pessoa, né, que está digitando, e ao lado nós temos aí um multitarefas, né? Ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, atendendo, tomando um cafezinho, olhando aí no seu, né, as informações, de olho no relógio, né? Então, ou seja, é o multitarefas, né? Esse momento que nós estamos vivendo, esse momento home office, né? Esse momento onde a gente consegue fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, acessar, trocar informações, né? E também isso modifica a nossa forma de pensar o tempo e o espaço, né? Nós estamos passando por uma transformação, já passamos ao longo da história, mas hoje mais do que nunca uma transformação muito rápida, até mesmo no modelo de trabalho. Eu e a professora André estamos aqui, né, hoje no Centro de Mídias, mas nós trabalhamos na mesma equipe, eu na minha casa, a professora Andréa na casa dela, a gente se fala praticamente diariamente através de vídeo, né? A gente se vê, a gente se fala, troca informações, acerta documentos. Então, essa mudança, vocês aí em casa tendo aula com os professores de forma virtual, né, recebendo atividades por diversas plataformas, alguns momentos, acredito que vendo os professores através de videochamada, em alguns momentos só recebendo áudio ou mensagem escrita, né? Então, olha como mudou. Será que, né, a gente em algum momento ia pensar que a escola, que a educação teria esse momento? E quem está a serviço disso? A tecnologia. Então, por isso que é importante a gente pensar dessa forma. E agora nós vamos ter um vídeo que vai amarrar aí esse nosso assunto. Isso mesmo, professora. Acompanhem conosco, é um vídeo do IBGE, né? Vocês já perceberam quanto a gente usa materiais do IBGE, que são materiais oficiais, tem várias plataformas do IBGE que disponibilizam, né, diferentes materiais de apoio aqui para as aulas de geografia. Então, esse vídeo ele tem em torno de quase 5 minutos, ele está relacionado à questão da tecnologia da informação. Então, anote as suas ideias principais e voltamos daqui a pouco para conversar um pouco mais com vocês. Até já! Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre documentação. Você tem alguma dúvida de que documentar é importante? Veja por esse prisma. Você já ouviu alguém ou alguma propaganda de uma famosa marca de uísque dizer que para se alcançar a imortalidade basta fazer apenas uma coisa notável? Caso não tenha ouvido, a premissa é simples. Fazendo algo realmente notável, você será lembrado e imortalizado pela história, tipo um Leonardo da Vinci. Pois bem, vamos supor que você faça tal coisa notável. No deserto, sem ninguém por perto para ver ou documentar. De que adianta? Imagine um pirata que levou uma vida inteira desbravando 7 mares, pilhando e saqueando com dedicação. Então, ele junta todo o seu ouro num baú e coloca num lugar seguro. Porém, tão importante quanto o tesouro é o mapa que registrará onde ele será escondido. Afinal, de que adianta se ter um tesouro fabuloso e não se ter o mapa? Sem o mapa, o tesouro não existe de fato. Chegar a determinado conhecimento nem sempre é tão simples e exige daqueles que o buscam uma árdua jornada. Ter que refazer esse caminho sempre que se deseja acesso a determinada informação seria insano. Por isso é necessário recordar, que vem da palavra em latim recordare, que gera a palavra em inglês record, relativa a registro.
registrar para lembrar, para se ter informação ao seu alcance. Então, para recordar, desde os primórdios, os homens buscavam meios de documentar seus achados. Por volta de 3.500 a.C., os sumérios, inventores da escrita cuneiforme, já faziam seus registros administrativos em placas de barro. No momento em que o homem registra sua ideia em um suporte, cria-se um documento. O suporte inicialmente físico, com o passar do tempo, tornou-se majoritariamente digital. Estamos na era da informação, em que o conhecimento é considerado um dos principais recursos estratégicos das instituições no mundo. Logo, para potencializar esse recurso, torna-se necessário estruturar a organização da informação, bem como propiciar métodos eficazes de armazenamento e disseminação da informação. Em uma sociedade mundial interconectada pela web, dados são gerados a todo momento em um volume inimaginável. Em 2012, nós criamos 2,5 quintilhões de bytes de dados todos os dias. Só o Facebook processa mais de 350 gigas de dados a cada minuto. Nesse cenário, é fácil observar como a organização disso tudo é algo extremamente complexo. O tema, diretamente relacionado a áreas como arquivologia e biblioteconomia, envolve muito mais do que simplesmente responder a perguntas como: qual a melhor ordem ou devemos registrar tudo? Diante de tantos recursos que possuímos, hoje o paradigma da documentação refere-se mais à utilização eficaz das tecnologias de informação e comunicação, com destaque para os metadados, que são dados sobre outros dados. Um exemplo seriam as informações de uma foto, como a data em que foi tirada e com qual câmera. Metadados estão para os estatísticos, assim como o microscópio está para o biólogo. Com os metadados, o estatístico consegue enxergar a realidade com precisão e em profundidade. Sua importância está no fato principalmente de serem, em geral, inteligíveis por máquina, possibilitando a automatização de processos. Estudos indicam que com metadados bem descritos, é possível se economizar mais de 550 horas por pesquisa. A eficácia desses métodos é medida pela facilidade de se encontrarem os dados, sua disponibilidade, segurança, rapidez, organização e padronização. Esforços estão sendo feitos para atingir esse padrão. É necessário que isso aconteça em âmbito mundial, haja vista a sociedade globalizada em que vivemos. Assim, poderemos comparar dados com maior consistência, facilitar o treinamento das pessoas e utilizar adequadamente os recursos. Você já imaginou se cada indivíduo fizesse suas medições de acordo com critérios próprios? Ainda resta alguma dúvida sobre a importância da documentação? E se eu te disser que a construção de uma memória institucional, a gestão do conhecimento, a cultura da transparência, a responsabilidade social, inteligência coletiva, data mining, tudo isso se relaciona direta ou indiretamente à documentação? Ficaram convencidos? Foi o que eu pensei. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Muito bem, estamos de volta, né? Esse vídeo do IBGE Explica, lembrando que o IBGE Explica é uma coletânea, né? A gente tem vários vídeos, vale a pena conferir. Ele fala dessa questão do acesso, né, da tecnologia, então é muito bacana a gente realmente registrar aí as percepções desse vídeo. E vai agora entrar para vocês duas imagens aí bem bacanas para você, que é justamente ciência e desenvolvimento. Olha a primeira imagem, nós temos aí, né, um astronauta, ele está pensando, nós temos aí o planeta Terra no fundo, dá a impressão que ele está na Lua, né, tem até um carro lunar, ele tem uma luneta. E quando nós falamos em ciência, muitas vezes a gente associa que ciência só acontece dentro do laboratório, naquele espaço fechado, todo mundo de jaleco branco, ou alguma coisa associada ao espaço, né, como nós temos aí a imagem do astronauta, mas nós temos que pensar que a ciência ela é um ramo muito grande, nós temos várias discussões, né, quando nós falamos em ciências, inclusive a geografia, a história, a filosofia, a sociologia, é um ramo das ciências humanas, então a gente precisa ressaltar isso, né, que ciência, muitas vezes a gente pensa que ciência, o cientista é somente a pessoa de jaleco que está ali com o microscópio, e não, nós temos, por exemplo, cientistas políticos que têm, né, um outro olhar, então a gente precisa compreender esses espaços das ciências e do desenvolvimento. A segunda imagem, inclusive, ela traz aí um globo, né, com os aviões, ou seja, a gente tem
representando o que seria um desenvolvimento, né? Nós temos aquela ideia de encurtamento das distâncias, mas não das distâncias físicas, mas sim das distâncias de acesso, né? Então, isso é muito importante. No nosso próximo slide, nós vamos ter aí um rápido fluxograma que fala um pouquinho da questão do trabalho. Ele vai aparecer aí para vocês. O trabalho está associado a 4 ramificações aí que são importantes. Existem mais, mas nós destacamos apenas 4. Que é o caso da tecnologia, né, que a gente tem aí mudanças na forma de pensar o trabalho, de organizar o trabalho, a tecnologia pensando, né, a serviço do trabalho. Então, é muito importante a gente associar isso. A questão da ciência, né, que está amplamente ligado ao desenvolvimento científico, nas diversas áreas de trabalho, o espaço geográfico, que ele sofre diversas alterações nesse momento, inclusive até com essa questão do home office que nós citamos hoje, e a economia, né? Porque nós vivemos, nós estamos inseridos aí em um mundo, em um país capitalista, que, lógico, o trabalho está associado à renda, a salário, né? Então, isso movimenta a economia do país, da cidade, do estado, e a gente não pode desassociar isso. E agora nós temos uma atividade, né, professora? Isso, mais uma oportunidade de interação para que você troque conhecimentos com seus colegas, que você esclareça suas dúvidas. Então, acompanhe conosco a leitura das 2 questões. Vamos lá. A atividade 2, então, é vamos pensar no futuro? Primeira questão, qual profissão você pretende seguir? Segunda questão, a profissão escolhida está ligada ao uso de tecnologia e conhecimentos científicos? Comente a sua resposta. Já vi aqui, professora, que a gente já tem muitas contribuições. O pessoal já começou a registrar, vai ficar para vocês por alguns minutos e daqui a pouco a gente volta. Olá, voltamos. Continue registrando a sua participação. Gostaria de destacar, professora, tivemos muitas respostas, principalmente para a primeira questão. Apareceu bombeiro, biólogo, engenheiro, fotógrafo, arquiteta, veterinária. Tá? Agora, no encerramento da aula, a gente vai chamar um vídeo. Acompanhe, por favor. Este Dia Mundial foi criado pela Conferência Geral da Unesco e reconhece então que o acesso universal e livre à informação é uma prioridade e um direito das pessoas no mundo, né? Sem dúvida, todos nós sabemos que o acesso à informação tem e ganha cada vez mais importância através da internet, através dos meios de comunicação. Um dos assuntos mais complexos, né, hoje é que, obviamente, a criação de valor no mundo hoje depende muito do conhecimento. Um dos aspectos mais desafiadores é fazer o possível para que o acesso ao conhecimento ele não aumente as diferenças e as desigualdades, senão que ele seja acessível a todos. Existe uma relação entre o acesso aberto e o desenvolvimento da ciência direta. Por quê?
A ciência se faz, ela se inicia, uma pesquisa se inicia com uma literatura, ou seja, nada é gerado do nada. É sempre a partir de alguma coisa que alguém já estudou, que alguém já pesquisou e já trabalhou. Então, é muito importante que essa literatura ela esteja à disposição dos pesquisadores. Desta forma, você tendo este acesso sem problemas de custo, podendo fazer o download diretamente do computador do pesquisador, ele tem todo esse material para dar início a uma nova pesquisa. E uma pesquisa só se dá por concluída a partir do momento em que ela é publicada em algum veículo de comunicação científica, que tenha sido revisado pelos seus pares, validada pelos seus pares. Este basicamente é o ciclo da pesquisa. Se você tem acesso a essa documentação no início da pesquisa e no final da pesquisa, consequentemente, a ciência avançará mais rapidamente. O acesso aberto hoje no Brasil representa a possibilidade do desenvolvimento científico e tecnológico e o seu impacto no desenvolvimento social também. A gente precisa dessa cooperação para que o desenvolvimento possa acontecer de uma maneira mais rápida, mais eficaz e com melhor qualidade. For us to achieve sustainable development goals, access to information will be one of the most important tools. Unfortunately, a major part of this world, especially developing countries, do not have the access. They may have access, but they do not have access to good information, which will be required for them to change their lives and the way they are doing things right now. Openness to information is something that UNESCO has been arguing for some time to change the face of knowledge transaction. The whole idea is the knowledge, when it is communicated or exchanged between sender and receiver, we are arguing that it should be done in the most open way, and at the same time it should be done in a fashion that is most inclusive, so that everyone in this world has the required knowledge to change the pace of the development for their personal good. Muito bem, eu já vou me despedindo. Um forte abraço, até a próxima aula de Geografia. Obrigada, professora. Obrigada, tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.